Companheiras, companheiros, a vantagem de ter muitos anos de militância, juntamente com muitos dos companheiros aqui presentes, é que a gente pode ter noção de como era, de como é e de o que será. Em 1999, muitos companheiros aqui acompanharam, eu propus uma CPI na Assembleia Legislativa e fui o relator do Fundef. Naquela época, a maioria dos municípios do estado do Ceará sequer pagava salário mínimo para professor. Essa era a realidade. É preciso fazer o registro do envio da lei do piso, que já era previsto pela Constituição de 1988, mas que nenhum presidente tinha enviado. Quem enviou a proposta da lei do piso foi o Lula, e que foi melhorada a proposta no Congresso Nacional, e quero aqui fazer justiça. Muitos parlamentares participaram desse processo. Eu ainda não era deputado federal, mas aqui eu estou vendo a Sâmia, e o deputado Chico Lopes foi um dos que apresentou emenda para garantir 1/3 das 40 horas, que foi uma grande conquista para a nossa categoria, para o magistério. E aí o presidente Lula sancionou. Portanto, é do governo Lula a lei do piso, e sem conteste. Agora, o que os companheiros colocaram aqui, Helena e Gardênia, tem toda a razão, há contradições. Mas quem é que fala pelo PT? Qual é a instância máxima do PT? É o Congresso Nacional do partido que determinou que o piso tem que ser respeitado e os 10% de investimento no Plano Nacional de Educação. O que deveria definir a ação dos petistas é o Congresso Nacional. E é por esse Congresso Nacional do partido que eu me defino. Temos que buscar os 10% para a educação e temos que obrigar, por pressão política, que os prefeitos e governadores cumpram o piso. Isso nós temos que fazer com que todos os gestores façam isso. Não somente do PT, mas de todos os partidos. Segunda questão que eu considero fundamental nesse debate. Tão importante como o debate da lei do piso é o debate sobre o Plano Nacional de Educação, que o presidente Lula, depois de uma conferência onde quase todos nós participamos, enviou também ao Congresso Nacional. E tem 4 metas, são 20 metas. Talvez nós vamos propor agora uma 21ª, mas 4 metas são fundamentais para nós. Primeira, a meta 17. A meta 17 é clara e nós já modificamos, Salomão, garantindo que daqui até o final do prazo de 10 anos, os professores ganharão, igualarão o salário médio dos profissionais de nível superior, que nas nossas contas, no ano passado, eram R$ 2.500. R$ 2.500 no ano passado. Portanto, isso é a média. Evidentemente que nós não estamos tratando do salário máximo nem de mínimo, é a média. Isso está garantido na meta 17. Segunda meta. Em 2 anos, todos os gestores terão que enviar projetos de lei às assembleias e às câmaras, garantindo a gestão democrática, que já deveria existir em todas as prefeituras e governos desse país. Mas o plano vai obrigar as prefeituras e governos, em 2 anos, a apresentarem projetos de lei. Terceiro, todos os municípios e estados terão que ter planos de cargos, carreira e remuneração. Parece um absurdo, mas 50% dos municípios do estado do Ceará não tem planos de cargos. Quarta, os 10% do PIB para a educação. Hoje o país investe 5% do PIB. São em torno de 220 bilhões. 2% dos municípios. 2% dos estados e apenas 1% da União. Portanto, nós temos que pressionar também o governo federal a investir mais em educação, para que nós possamos chegar futuramente a esses 10%. E, finalmente, companheiras e companheiros, eu acredito na luta, acredito na organização, acredito que nós, educadores, seremos capazes
de conseguir o cumprimento dessas metas e o cumprimento da lei do piso, com muita luta, com muita organização. Portanto, convido os colegas professores a estarem conosco, porque o Congresso Nacional é um local de luta de classes. Lá tem representante de prefeito, lá tem representante de governador, lá tem representante de empresários. E eu me orgulho muito de ser representante da minha categoria no Congresso Nacional. Eu estarei com vocês nas ruas pelo cumprimento do piso.